Quantas vezes o medo nos paralisa e nos impede de seguir em frente? Você quer saber como enfrentar esse medo? Fique conosco. Você ainda não sabe, mas nós vamos te ajudar. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque aqui você sempre encontrará a palavra que alimenta o seu espírito e fortalece a sua fé, em nome de Jesus, não é, meu irmão? Exatamente. Amém. E nós vamos tomar como base a história muito conhecida do livro de Esther. Nós não vamos relatar todo o acontecimento porque não dá tempo. Então nós vamos pegar algumas ações, alguns acontecimentos com Esther, que ela teve que enfrentar o seu medo, e nós vamos trazer para a nossa vida e aprender com isso. O primeiro versículo que eu quero apresentar aos irmãos está no capítulo 4, versículo 16, a última parte do versículo, que diz o seguinte: Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Aqui nesse contexto, como nós sabemos e conhecemos a história da rainha Esther, ela precisava estar diante do rei para rogar ao rei pela situação que eles estavam enfrentando, os judeus. Porém, já fazia um tempo que o rei não chamava Esther até a sua presença. E dentro da lei, se Esther se aproximasse, fosse até a presença do rei, sem ter sido chamada, ela corria o risco de ser morta. Sim, mesmo sendo a esposa do rei, mesmo sendo a rainha. Porém, por haver uma grande necessidade, Esther enfrentou o medo da morte e foi diante do rei. Talvez você esteja numa situação não parecida com a de Esther, que tem que enfrentar a morte, mas talvez você tenha que enfrentar uma situação extremamente perigosa. Talvez você tenha que estar diante de alguém que te põe medo, porque está acima de você. Não tenha medo. Vá confiante que o Senhor vai na frente e o Senhor providencia todas as coisas para você. Em nome de Jesus. E Esther 7:4 diz assim: Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Olha só, tá vendo o que está dizendo aqui em Esther 7:4? Ela precisou revelar a sua origem, porque fomos vendidos. Olha só a coragem. Parou para pensar o medo dela ter que ir revelar a sua origem? Mas, meu irmão, não tenha medo de contar para as pessoas de onde você veio. Não tenha medo. Enfrenta o seu medo, porque Deus é maior, Deus está com você. Não é, irmão Luciano? Sim, Deus está conosco. Agora nós vamos ver o terceiro e, na minha opinião, o maior medo que Esther enfrentou. Mas antes, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Então, compartilhe essa palavra com quem você conhece. O terceiro medo e maior medo que Esther enfrenta, nós vemos no capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: O adversário e inimigo é este homem perverso, Amã. Aqui, Esther, já no segundo banquete que ela havia convidado o rei e Amã, ela enfrenta o seu maior medo. Por quê? Quando ela enfrentou a morte, ela sabia que o rei poderia ser favorável a ela, e ela achou graça diante do rei.
quando ela enfrentou o seu segundo medo, contando a sua origem, ela também sabia, ela conhecia o coração do rei e sabia que ela poderia encontrar graça, favor diante do rei, assim como ela encontrou. Mas agora, enfrentando Amã, o segundo no reino, sabendo que este homem tinha uma grande aproximação com o rei o considerava muito, poderia acontecer de o rei acabar se voltando para Amã e desprezando o que Esther estava dizendo. Então, aplicando isso para nós, eu quero te dizer o seguinte, que quando você tiver que enfrentar o seu inimigo, quando você tiver que enfrentar o seu adversário, saiba que Deus foi na frente e que a vitória já está decretada. Veja o que diz na última parte desse versículo. Então Amã ficou apavorado diante do rei e diante da rainha. Esse pavor que tomou conta do coração de Amã foi Deus tocando no coração daquele homem perverso. E então esse pavor tomando conta dele fez com que o rei pudesse ver aquela cena e ter a certeza de que o que Esther estava dizendo era verdade. Então o rei confiou na sua esposa, confiou na rainha e puniu Amã. Nós sabemos que a passagem mais famosa do livro de Esther é o que está no versículo 14 do capítulo 4, que diz: mas quem sabe se não foi para uma situação como esta que você foi elevada à situação de rainha. Como é que esse versículo se aplica à sua vida hoje? Será que você não está no lugar onde você está? Será que você não foi elevado ao posto que você foi elevado? Porque haverá um momento em que você precisará tomar uma grande decisão. Haverá um tempo em que talvez pessoas estejam dependendo que você tenha uma atitude ousada e corajosa. Preste bastante atenção nisso. Quando isso acontecer, vá em frente. Seja ousado, não tenha medo, porque Deus foi na frente e providenciou tudo. Em Cristo somos mais que vencedores. Tome posse dessa palavra. Amém. E sem contar, né, irmãos, que no livro de Esther não revela o nome de Deus. Mas, né, irmão? Exatamente, em momento Deus nenhum. estava todo o tempo. O tempo todo. O povo ali, não é verdade? É verdade. Não é verdade. E você que tem uma sugestão, né? E quer deixar o seu comentário, a sua oração, deixa lá o seu comentário, deixa a sua oração, a sua sugestão, que nós iremos orar com você, iremos responder, tá? Porque nós todos juntos somos mais que vencedores para espalhar o amor de Deus. Porque agora é tempo de espalhar o amor de Deus, a palavra de Deus, não é? Tem um ditado que diz assim: diante de Jesus, de joelho, diante dos problemas, de pé. Amém. Quem tem fé alcança e quem tem fé permanece de pé. Amém. Não acredita no ciclo negativo da sua vida, porque você é mais que vencedor. Você nasceu para vencer. Deus está diante dos seus problemas para enfrentar os seus medos. Porque Deus faz, Deus quer e Deus pode. Acredite e confie. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém.